Calma, só um pouquinho, o vídeo já vai começar. Aproveita e se inscreve, compartilha, dá uma olhadinha lá nas nossas outras redes sociais. Do Paulo, não. Ô, gente, que Deus. Cada arte que a gente apronta nessa terra. Vocês vão me deixar sozinho na mesma mesmo? Que distância é essa? Mas eu não quero, eu vou ficar correndo. Vocês parecem estar com medo. Eu não quis ficar, eu sempre fico no meu cantinho secreto ali. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo em paz, né? Tá todo mundo tranquilo? Então vamos começar de leve. Primeira informação. Presta atenção. Presta atenção. A comida é a arma secreta de Satanás. Repete o que eu falei. A comida é a arma secreta de Satanás. Júlia, repete o que eu falei. A comida é a arma secreta de Satanás. Sam? Agora que escuta da Ju. A comida é a arma secreta de Satanás. Vamos para dentro da Bíblia? Paulo. A comida é a arma secreta de Satanás. É a arma secreta de Satanás. Bíblia. Cristiane. Edson. A comida. A minha comida é fazer a vontade do meu Essa aí é do pai. A comida é a arma secreta de Satanás, senhora. Ah, Quando Jesus foi tentado, né? Ele estava com fome Tá com fome. e a conversa de Satanás foi: por que você não transforma essas pedras em pães? Porque a arma secreta. Paulo, você de novo. Mateus capítulo 3. Não, isso não é, acabou de falar. Acabou de falar sobre a tentação. Cristiane, A comida é a arma secreta de Satanás? não. vamos melhorar. Gênesis. Opa! Quem em Gênesis? Essa. Onde em Gênesis? Eva. O que mais em Gênesis? No deserto. Deserto. O que mais em Gênesis? Dizes. O Abrão, a terra teve fome, ele chegou no Egito e mentiu. Fala. Eu não sei se não lembro se é números 11, O que tem lá em número 11? sobre que o povo murmura por carne e nunca tinha comido carne, seria alguma coisa Foi no assim. deserto. Boa também. O que mais? O Abraão foi... O dia que ele foi traído. Quem? Jesus foi. Foi traído. Quem? Onde é que está o fome? Fala aí, conta. Foi traído. Jesus foi traído na mesa do Senhor. Tinha um faminto lá, né? Júlia. O Abraão foi para o Egito por causa de fome e levou Isaac, descendência, no mesmo passo. Quando o menino cresceu, Isaac foi no mesmo passo e mentiu exatamente como o pai. Tem mais. Você sabe por que Noemi e Aimeleque foi para Moabe? Fome. Abra a Bíblia rapidinho aí. 2 de Reis, capítulo 8, versículo 1. Então você vai falar sobre comida? Não, eu vou continuar falando sobre... E apressou-se. Está vivo isso? Qual? 2 de Reis 8:1. Quem chegou pode ler. Ora, Eliseu havia dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: levanta-te e vai tu e a tua família e mora onde puderes, porque o Senhor decretou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Alguém tem uma versão diferentezinha aí. O Senhor o quê? Porque Chamou a fome. Chamou. Deus chamou a Vamos usar isso aqui para ficar mais fácil o entendimento, até por causa das crianças? Então preste bem atenção. Você já me ouviu falar por várias vezes que o Senhor não concorda com a fome de ninguém. Ninguém. Nós necessitamos de nutrição e alimento.
minha mãe falava que nós não fomos feitos depois da comida. E é verdade. Quando eu cheguei nessa terra, já existia comida. Quando Adão chegou, também. O Senhor primeiro entregou a provisão e depois colocou Adão dentro desse lugar de abundância e dentro desse lugar de abastança. Preste bem atenção. Eu estava conversando com eles sobre a possibilidade de não faltar carne, de faltar carne no domingo. Você comeu muito mesmo, eu sei. Era isso que você ia falar? Não. Ah, tá, fala. Eu e a Júlia abaixamos a carne. E olha com isso. Eu sei. Mas a minha preocupação não é essa. É porque dentro da nossa mentalidade cristã, essa frase, e eu acredito que seja até um arquétipo maligno. O crente não bebe mais, Come. Não bebe, mas come não. Ele não bebe, mas come muito. muito. Exagerado. Tem até a história de um buffet, que eu não lembro com quem foi, que a mulher falou que não queria fazer o buffet porque era crente. Vamos supor, era R$10 o preço do buffet por pessoa, mas quando ela descobriu que era para crente, é 30. Porque o povo, não, crente não dá para fazer por 10. Que nível de descontrole é esse que nós estamos vivendo? Uma vez eu vi, a Júlia foi a Dara, não recordo. Eu brinquei com o Miguelzinho falando sobre a questão do miojo, e o Miguelzinho falou assim: minha mãe não me deixa comer de miojo. Eu parabenizei a Arlete, a Júlia foi braba. Só faltou falar: que mãe é essa? Preste bem atenção. Desde os primórdios da criação do homem, o inimigo tem usado a comida para tirar os escolhidos de Deus da rota e do caminho. E isso ainda não mudou. Eu não quero aprofundar muito nisso, mas se a gente for parar um instante para poder olhar a nossa estrutura alimentar dos últimos 10 anos, a genética tomou de conta de tudo. Nós não temos mais a naturalidade nem naquilo que nós compramos que é natural. Eu não sei, já tem anos que eu não sei o que é cortar um frango. Foi domingo, foi segunda-feira, um dia desse eu fui cortar um frango. Eu fiquei horrorizado com a quantidade de gordura que está vindo dentro de um frango. E eu fui matador de galinha. Eu pensei que ia dizer que não achava mais as juntas, que tinha esquecido, né? Não, eu ainda consigo achar as juntas e as medulas. A vovó tá me ensinando. Tá vendo? Mas preste atenção nisso. Se a comida ainda é uma arma de Satanás, eu coloquei aqui que é uma arma secreta, mas eu posso até tirar esse secreto daqui, né? Totalmente. Fica bem revelado. Está muito bem revelado, tá? E aí eu prestei atenção. Gente, os primeiros domingos do mês foram lições para mim extraordinárias. Eu, pastor, eu tive que chegar lá na frente e dar bronca para os de casa e os que estão de fora. As pessoas pegam um pouco de refrigerante, colocam no copo, joga aqui fora e vai lá pegar outro. Coloca 3 pedaços de carne no prato, come, morde um pedaço e joga fora. Ou então não dá conta de comer aquele negócio, fica lá para morrer e fica empurrando mais comida agora abaixo. Crentes. Até quando? Até quando? Essa informação é revelada, até quando? Quando o Senhor aciona a fome, como é neste caso, eu já passei fome. E é uma marca que não tem quem consiga tirar de mim. Eu tenho marcas dentro de mim que são indizíveis. O nascimento de Samuel, eu não esqueço. Eu consigo ouvir o grito da Gleice até hoje, lá no Agarrã, em Sobradinho, eu ouvi o grito da Gleice quando Samuel nasceu. Ele gritou. Você estava na rodoviária? Foi na rodoviária. Você estava mais perto. Nascimento das minhas filhas, a morte da minha mãe, algumas conversas que eu tive estão marcadas, mas essa situação da fome é uma coisa extremamente absurda dentro de mim. E eu tive que lutar muito na minha vida para poder me livrar disso. Quando eu comecei a ter independência,
eu não aguentava ver o meu armário vazio. Eu morava sozinho, fazia compra para 10 pessoas por semana. Sentava na mesa de um restaurante e comia como se não fosse ter o amanhã. E o meu medo era esse mesmo. E eu tive que lutar dentro dessa minha consciência para poder brigar contra isso. E aí tá, depois eu vou conviver com os crentes. E aí foi que a minha luta ficou mais difícil. Ei, eu vou repetir. A comida, ao nível desenfreado, pode ser, sim, uma arma na mão dos inimigos. E eu estou te chamando para esse ambiente de cuidado. Já falei um dia desse, vou repetir. Um dia desse a gente abria o jornal, o pessoal estava falando que o alimento era processado. Hoje ninguém fala que existe alimento processado. São ultraprocessados. Esse alimento foi processado, falo com conhecimento de causa, tenho conversado com gente de mercado, tenho conversado com distribuidores e por aí vai. O alimento perde a data de validade, ele, em vez de ser destruído como era feito antes, ele volta para a indústria, eles pintam lá, muda a cor da embalagem de rosa para verde, coloca um símbolo dizendo lá que é orgânico, qualquer coisa que bobo vai lá e compra, e volta para as prateleiras do mercado. Assim é feito com leite, assim é feito com queijo, com apresuntado, com uma tonelada de outras coisas, que tem excessos de conservantes. Nós estamos falando de ultraprocessados. E aí, que bom que o adulto tem essa consciência e quero parabenizar a Arlete de novo. Espero que não seja somente acerca do miojo. Ela está evitando de colocar na vida dessas crianças veneno. A grosso modo, nós estamos cavando as nossas sepulturas com faca, garfo, talher. O que nós deveríamos estar gerando vida com a nossa alimentação, nós mesmos estamos destruindo. Não esqueça, você é templo do Espírito Santo. Eu ouvi não sei quem falando por esses dias que o Espírito Santo não vai habitar em lixo. E nós estamos insistindo para que ele venha fazer morada em um depósito de lixo. E nós precisamos deixar de ser assim. Eu peguei apenas um dado do jornal da USP, que eu quero compartilhar, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, junto aos dados da mortalidade dos brasileiros, permitiam a pesquisadores da USP calcular o impacto do consumo de ultraprocessados nessa população. O cruzamento das informações estimou que 57 mil pessoas morrem prematuramente a cada ano por consumirem alimentos ultraprocessados, o que corresponde a 10,5% das mortes precoces de adultos entre 30 e 69 anos no Brasil. 10,5% das mortes. Escuta, não é o tráfico, não são balas, não são acidentes de trânsito, não são erros médicos, não são faltas de medicamento. Comida. É comida. Pode falar mais alto, Júlia. Fala. É comida. É comida. É comida. 10,5% das pessoas que morrem entre 30 e 69 anos no país morrem devido à péssima alimentação com que eles têm. Quantos por cento desses 10%, vamos ser dilmísticos agora? Quantos por cento desses 10% está dentro da porcentagem do povo evangélico dentro da nossa nação? 9%, certo? Vamos dizer. Não, mas aí é pouco, 9 e 10, porque os 10 estão representando os 5%. Pois é. O 9 é muito pouco. Eu estou acrescentando 0 aí. Hein? É quase um Quem é que de nós não estamos nessa estatística? Então, lá em 1 Coríntios capítulo 10, 31, está escrito assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então eu quero começar hoje te dando uma orientação fantástica. Quando você for sentar para comer, coma para a glória de Deus e não para encher o seu bicho. Deus precisa ser glorificado na sua alimentação, Júlia, na sua Dara, também na sua Sara, na sua Miguel,
na sua também, Samuel, e por aí vai. Quer comais, quer bebais, façamos isso para a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Quem chegar pode ler. João 5. João 10. 6. 35. E Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Preste bem atenção. É triste essa realidade. É triste, não é fácil. Tem muita gente que é cristão, vou falar para o povo cristão, que a gula que eles praticam de maneira religiosa é a ausência de Cristo na vida deles. Vou repetir. A gula que nós praticamos de maneira religiosa é a ausência de Cristo na nossa vida. Porque até para nos fazer educado à mesa, Ele nos faz. A gula que nós temos e praticamos de maneira religiosa é a ausência de Cristo na nossa vida. Conselho pastoral: cuide da sua saúde, cuide da sua vida, cuide do seu corpo, cuide da sua alimentação. Adultos, cuidem da alimentação dos seus filhos. Cuidem. Esse corpo precioso que o Senhor tem colocado em suas mãos vai ser requerido. Ele é templo e morada do Espírito Santo. Eu tive que passar por duras penas para poder ter essa consciência hoje. Não queira trilhar uma parte do caminho, isso é, se o Senhor for lhe dar o mesmo despertamento, para que você venha aprender a cuidar do seu e a cuidar da sua alimentação. Amém? Apressou seguir uma preparação para enfrentar os Golias da nossa vida. Ei, Miguel? Davi não foi promovido por causa de um amigo. Não existe promoção de Deus com base na sua amizade. Quando Deus quer te promover, Paulo, se prepare que Ele vai te dar uma guerra. Edson, quando Deus for te promover, se prepare, você vai precisar vencer uma guerra. Cristiano, Deus vai te promover, se prepare, você vai precisar vencer uma guerra. Blaise, Deus vai te promover muitíssimo, se prepare, Deus vai te colocar no meio, no centro de uma guerra. Sempre que Deus for te levar para um próximo nível em sua vida, um Golias que parece um gigante, Ele vai te apresentar um Golias que parece um gigante para te enfrentar. Depois da unção e antes da bênção, sempre haverá guerra. Repita comigo. Depois da unção e antes da bênção, sempre haverá guerra. Sempre. No meio, você foi ungido para... Toda unção tem um para. Você foi escolhido, você foi separado para. Todo exercício que você vai fazer para Deus, existe uma realidade, uma recompensa. No meio disso, se prepare que você vai viver uma guerra extraordinária para a glória de Cristo na sua vida. A ideia do inimigo é desanimar, confrontar e levar você a duvidar do que Deus está fazendo na sua vida. Preste atenção que isso aqui que eu vou falar é muito sério. O inimigo não está lutando contra o seu passado. Ele está lutando contra o seu futuro. O inimigo não está lutando contra o seu passado. Todo levante do inimigo hoje não tem nada a ver com o seu passado. É uma realidade para que você não tenha acesso à realidade que Deus já preparou no futuro. Quem pode abrir Êxodo, capítulo 1, versículo 22? Um abre Êxodo 1, 22 e o outro Mateus 2, 16. Depois da unção e antes da bênção, sempre Isso é uma guerra. Êxodo, capítulo 1, versículo 22 e o outro Mateus, capítulo 2, versículo 16. 2. Êxodo 1, 22, Mateus 2, 16. Quem chegou em Êxodo pode ler.
Não, é 1:22. Tá certo. Então o faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem jogareis no rio, mas a todas as filhas reservareis comida. Mateus 2:16. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, habitantes de Belém e seus arredores, segundo o tempo indicado pelos magos. Tanto Faraó quanto Herodes, em Moisés e em Jesus, as suas ações e atitudes, o levante que o inimigo está fazendo exatamente naquele momento, não diz respeito ao presente, diz respeito ao futuro. Chegou no ouvido de Faraó que ia vir dos hebreus um libertador. Ele não está preocupado com o presente. No presente, todos são escravos. O problema é que se esse menino cresce, ia acontecer o que aconteceu. Libertou o povo dele. Em Jesus, a situação é a mesma. O Herodes está, ei, que conversa é essa de rei? Ele ainda tentou jogar uma conversinha nos magos. Eu quero ir lá adorá-lo. Ele se sentiu rei. Quem vai vir tomar o meu lugar? A situação não está relacionada ao presente, está relacionada ao futuro. A ideia do inimigo em querer parar o agora não diz respeito ao passado, mas ao futuro. Todas as vezes que você notar uma forte oposição maligna, é uma tentativa de impedir o destino que Deus preparou para você. É a guerra, o vencer a guerra, que vai te preparar para te manter no lugar da bênção e da promoção. É a guerra, é o vencer da guerra que vai te preparar para te manter no lugar da bênção e da promoção. É por isso que na nossa realidade igrejística de hoje, as pessoas que rompem etapas não conseguem permanecer no lugar. São pastores apenas de títulos, são missionários apenas de nome, são diáconos por conveniência, mas eles não venceram as guerras necessárias para serem verdadeiramente apontados, escolhidos, separados por Deus, não têm condições, não têm preparo para permanecer ou se manter naquele lugar. Até aqui está entendido? Amém. Sonho da Dalvânia. Vou traduzir para vocês o sonho que a Dalvânia acabou de contar. Não tem como eu vencer Golias se eu continuar fugindo das minhas responsabilidades. Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Não tem como vencer Golias se eu continuar fugindo das minhas responsabilidades. É impossível, Paulo. Como é que Deus te estabelece para poder fazer algo, realizar algo num determinado apontamento? Te confia algo nas mãos e você foge da responsabilidade. Como é que você vai vencer os Golias desse tempo se você é irresponsável? Como? Correu demais aqui. Como vou derrotar Golias se as coisas menores me faz correr? Como vou derrotar Golias se as coisas menores me faz correr? 1 Samuel 17:34. Quem chegou? Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Pronto. Nós já falamos acerca disso. Nós já falamos sobre essa servidão. Nós já falamos sobre o Davi ser pai. Também falei sobre ele estar apacentando. E hoje eu quero falar sobre esse ponto. Um leão e um urso. Primeiro ponto que eu quero falar é esse daqui. Eu saía após ele. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 15.
Quem chegou? Está escrito assim no versículo 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Então, essa figura do Davi, dentro dessa estrutura da surpresa, dele estar cuidando de um rebanho, dele estar cuidando da ovelha, e de repente um leão, ou um urso, ou talvez os dois, arrebanhar uma, o texto diz que ele saía após ele. Dá uma ideia de como se ele permitisse que o leão e o urso saíssem primeiro, para que depois ele pudesse ir atrás. Com base no que nós terminamos de ler em Lucas 15, por que poderia ser que Davi deixava o leão e o urso sair com a ovelha primeiro e só depois iria atrás após ele? Quem arrisca um palpite? Nós acabamos de ler em Lucas 15, 4. Pode falar. Então, o primeiro ponto de Davi é que se essa ovelha está em perigo, ele não deixa as outras ovelhas em perigo para socorrer uma que está em perigo. E após vou cuidar da segurança, da fragilidade que fez com que uma fosse atacada dentro desse rebanho, para estando essas em segurança, eu ia atrás da outra. Situação de afogamento, se não me engano, estava falando com Paulo, foi com ele, nem lembro o que foi. Foi comigo. Com ele, pronto, os dois. Se porventura você se afogar, espero que isso não aconteça, e eu for ser o seu resgatador, tenha certeza que você vai levar uma porrada minha na cara, porque eu vou te desmaiar dentro da água e depois eu te trago. Porque eu não vou ficar me debatendo contigo, morrendo de medo dentro da água, se afogando e querendo me afogar também. Não seja você, viu, Miguel? Samuel até que tá fácil, junta ele pelo cabeleiro ali, joga fora, ninguém vê, né? Então, primeiro ele cuida. Ele fecha a brecha para depois ir atrás da outra. Segundo ponto, feria. A responsabilidade de Davi não é matar o leão e o urso, mas sim proteger as ovelhas do pequeno rebanho que o seu pai lhe confiou. Qual era a responsabilidade de Davi, Miguel? Responsabilidade de Davi? Não era matar o urso, mas proteger as ovelhas que seu pai separou. A primeira responsabilidade de Davi não está na figura de ser um Davi matador, mas de um Davi protetor. E a nossa mentalidade de guerreiro, a nossa mentalidade pentecostal, nos ensinaram isso. Você não vai para a guerra para proteger, você vai para a guerra para destruir, para aniquilar, para pisar na cabeça da serpente. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nós estamos aqui em guerra, nós vamos vencer. Ninguém falou, ensinou a linguagem da proteção, só da conquista. A partir desse ponto, o leão e o urso só vai contra Davi por ele ter conseguido livrar a ovelha. Enquanto o leão ou o urso está com a ovelha nas mãos, ele não vai contra Davi. Olha o texto de novo. É no versículo 35, perdão, só coloquei o 34. Pode colocar ler o 35 para a gente. 17, Samuel 17. E saía eu atrás dele, e o feria e o livrava da sua boca. E se levantando ele contra mim, eu lhe lançava a mão da queixada, e o feria e o matava. Então, só há ferimento para o leão e o urso quando a ovelha está em segurança. Enquanto isso, Davi é um protetor. Quanto mais argumento você se nutrir para aplicar em uma mesa a isenção das suas responsabilidades, mais testifica o quanto você tem certeza do quanto isso você precisava fazer ou precisava ser feito por você. Paulo está responsável por uma parte das redes sociais. Repito. Quanto mais argumento você se nutrir para aplicar a uma mesa, a isenção de suas responsabilidades, mais se testifica o quanto você tem certeza
do quanto isso precisava ser feito por você. Vamos pegar aqui uma ilustração. Paulo, amanhã, às 15 horas, eu preciso que você coloque um vídeo da Júlia explicando sobre dízimos no TikTok. Paulo entendeu, falou amém, vai gravar com a Júlia. Quando for amanhã, 15h30, o Paulo vai me ligando. Ó, pastor, é que bolinha, bolinha, pontinho, pontinho. Então, quanto mais justificativa você se aplica nas coisas do reino, mais consciência você tem de que aquilo precisava ser feito única e exclusivamente por você. Não é outro. É você. Você lembra que José foi parar dentro da cisterna? E da cisterna ele foi governador? Você lembra que Daniel foi jogado na cova com os leões? Quem foi para a cova dos leões não foi José. Foi Daniel. E quem foi para o fundo da cisterna não foi Daniel. Foi José. Responsabilidade do Paulo são do Paulo. As do Edson, do Edson. A responsabilidade da Cristiane. A do Miguelzinho, do Miguelzinho. E quanto mais a gente nos justificar, mais está evidente de que aquilo impreterivelmente deveria ter sido feito, vivido, anunciado, proclamado, enfim, por nós mesmos. Pare de transferir para o outro a responsabilidade que é sua. Nós estamos falando de um homem que já é rei de Israel. Ele foi ungido. Mas o rebanho do Pai está sob sua responsabilidade. Se fosse um de nós naquela situação, eu meter o meu pé nessas fezes, para não usar a terminologia popular, jamais. Aqui é rei, meu amigo, você tá maluco? Quem me ungiu foi Samuca. Vai dessa, rapaz. Aqui tem azeite na cabeça, pega aqui minha carteirinha. Quem ungiu foi Samuel. A gente precisa da sua cabeça, não calma. Sua cabeça, não calma. É. Ele livrava da sua boca. Como você quer derrotar Golias se você não arrisca em manter vivo os seus deveres? Quem ousa repetir o que eu acabei de falar? Como você quer matar Golias se você não ousa cumprir os seus deveres? Se você não arrisca ou ousa manter vivo os seus deveres. De novo, como você quer derrotar Golias se você não arrisca em manter vivo os seus deveres? Como você quer derrotar Golias se você não arrisca em manter vivo os seus deveres? Uma vez a Gleice escuta muitas palavras duras minhas, mas uma vez ela teve que ouvir uma que eu tenho certeza que aquilo foi no fundo do útero dela, e foi mesmo. Gleice, a responsabilidade de manter essas meninas vivas é sua. Eu estou lá preocupado com o médico, é tua responsabilidade. Quem está grávida dela é você, não é responsabilidade do pai, não é responsabilidade do médico, não é responsabilidade minha. Eu posso te ajudar, mas a responsabilidade de manter essas meninas vivas dentro de você é sua. Doeu no útero. Olha, a dor tem nome agora. Como é que você quer derrotar Golias se você não tem coragem de arriscar para poder manter vivo os seus deveres? Você foi chamado para quê? Você foi ungido para quê? Você foi escolhido por Deus para quê? Tem que ser muito homem, tem que ser muita mulher de Deus para que nos dias de hoje você tenha condições de manter vivo o seu chamado de Deus. Ser homem verdadeiro hoje é uma mentira. Porque ser crente de verdade hoje, não existe mais o padrão de ser evangélico, de ser cristão dos nossos tempos. Os nossos valores estão invertidos. As mulheres hoje não são ensinadas a ser submissas. Elas são ensinadas a serem empoderadas. É até mais chique, mais bonito, mais ético, porém anti-bíblico. O que, a tela? É melhor, mais fácil levantar o parabolé lá, né? Não? Já levantei, mas mesmo assim tá. Põe para mais longe, põe de lado, põe de banda. Vou botar de lado. Como você quer derrotar os Golias se você não arrisca em manter vivos os seus deveres?
não é apenas tirar a ovelha da garra do leão ou do urso, mas mantê-la viva. É dever do pastor manter viva a ovelha. Quanto eu vou para cima de quem veio, quando eu vou para cima de quem veio para cima do rebanho? Quanto eu me dedico de maneira assertiva para manter vivo o rebanho que é do meu pai? Eu coloquei alguns exemplos aqui. Quanto é que você arrisca, é que você luta para manter vivo o seu lar, o seu casamento, o seu filho? Quando e quanto? Quando é que você desperta e quanto? O nível que você vai se dedicar nisso para poder manter vivo o seu lar, manter viva a sua casa, manter vivo o seu filho longe das drogas, longe da prostituição, longe das toneladas de coisas que tem acontecido nesse tempo. Como é que você quer derrotar Golias se você não arrisca em manter vivo os seus deveres? Já falei, vou repetir. A mulher que sempre quis ser mãe esqueceu que para ser mãe precisa de desenvolver um negócio chamado maternidade. O homem sempre quis ser pai, mas esqueceu de pensar num negócio chamado paternidade. Sempre quis matrimônio e casamento, mas esqueceu da conjugalidade, da vivência a dois, da vivência ao lar. Sempre quis ser crente, sempre quis ser pastor, sempre quis um monte de coisas, mas nunca se preocupou com a realidade do ofício que cada uma dessas coisas implica. É como se o Edson, sendo contador, não soubesse de matemática, ou se, como a Rebeca Andrade, tivesse medo de pular na trave ou dar pirueta ou coisa do tipo. Quando é que nós vamos aprender a arriscar, a ter coragem de arriscar, para poder manter vivo os nossos deveres? Quem se arrisca para manter vivo aquilo que é de Deus, que é santo, que é puro? Quem enfrenta o leão e o urso que quer tragar aquilo que nos pertence? Hoje, Posso vai, essa pega, parênteses? abre todos. Só para poder, na verdade, não o que nos pertence, mas o que pertence ao Pai, porque a ovelha é nossa. É verdade. Mas nesse ponto específico nosso, até as nossas coisas nós estamos abrindo mão. Nesse caso. Coisas nossas mesmos. Nós abrimos mão. O inimigo chega, afronta Você estava só na ovelha. e vai ficando por isso mesmo. Dos muitos significados da palavra leão, que tem como, dentro da sua etimologia, ser uma fera e ser um possuidor de ira, e do urso, que está relacionado à carne, eu optei por usar esse, ira e carne, para poder trazer uma pedagogia melhor para a gente poder entender. O que você faz quando a ira e a carne se juntam para vir contra aquilo que Deus confiou em você? Vou abrir um parênteses aqui, quero colocar a ministração de um pregador, mais carnais ou mais espirituais. Quando terminar aqui, eu vou colocar no grupo, que é para a gente poder assistir. É uma pregação fantástica, mas eu quero repetir isso. O que você faz quando a ira e a carne se juntam para vir contra aquilo que Deus confiou em você? Cabe a você proteger aquilo que foi confiado em suas mãos. Precisamos estar disponíveis a arriscar, a manter vivo os nossos deveres. Será que tinha alguém perguntando para Davi, e aí, você vai deixar ele levar? Você vai deixar devorar a ovelha? Você não vai arriscar? Será que tinha alguém falando isso para Davi quando ele estava lá, enfrentando leão e urso? Será que Davi tinha um coach? Tu bota mais uma ovelha aí, tu viu? É mais fácil ter alguém lá falando, é só uma. Ninguém vai dar volta. Fala, Se tivesse,
Ele não ia ficar para poder perguntar, não. Talvez o Leão tivesse pego ele, que era o primeiro a correr, né? Se nós não tomarmos a ousadia que Davi teve, nesse processo que nós estamos falando de derrocada de Golias, nós vamos entrar nas estatísticas de ter filhos perdidos das drogas, nós vamos entrar na vasta vala das depressões, dos casamentos desestruturados, e por aí vai. Precisamos de homens e mulheres ousados, que tenham coragem de arriscar para proteger e guardar aquilo que Deus confiou em suas mãos. Parece palavra de coach. Fala, Paulo. Ele me perguntas, mas... se tiver condições de eu explicar, se não, deixa, para não tomar tempo, traz depois. Mas até onde a gente, como servos de Deus, submetendo a autoridade e a obediência, até onde a gente pode ir o risco? Até que risco, a que tamanho de magnitude de risco? A morte, a própria vida? Aí 6 pontos. Só isso. Indo a vida que nós vivemos. Tem uma... É porque parece meio sem sentido o que eu estou perguntando, parece uma besteira. Mas é porque é uma vida muito tênue o que o pastor Pedro está falando. Então pode ser que a gente consiga avançar dentro de uma estrutura e chegar a esse ponto. Mas dependendo do tamanho da situação, quando chega num grau de risco a esse de expor, deixar a família e tudo, tem muitos que... Eu já falei uma vez, e foi até meio escandaloso, mas deixa eu repetir que talvez agora você entenda. Dentro de uma chamada pastoral bíblica, se o Senhor soprar a trombeta aqui agora, de todos que estão aqui presentes nessa casa, a possibilidade de alguém ficar tem que ser a minha. Porque eu fui separado por Deus para conduzir vocês a Ele. Eu não fui separado por Ele para poder estar lá. Eu fui separado por Deus para conduzir cada um de vocês a Ele. Na hora que Ele vier buscar, se alguém tem que ficar, esse cara sou eu. Eu não sei, pastor, não. Então, biblicamente, esse é o ponto. Teologicamente, eu estou errado. Porque não conheço um pastor na face da terra que pense dessa forma, que enxergue a Bíblia exatamente dessa forma. O texto está escrito, ele é enfático, ele falou agora. Ele dá vida pelas... Os pastores de hoje matam as ovelhas, mas eles ficam vivos. Perfeito. A partir desse ponto, vou usar a mesma ilustração que eu usei com o Edson, numa situação que eu não lembro qual foi. Você está aqui em casa assistindo Netflix, sabe o barulho do Netflix? Tadã! Você está aí assistindo Netflix, de repente alguém vem ali e pula um muro. O que você vai fazer? Vai correr para debaixo da cama e vai mandar LED com uma frigideira lá? O pior, pode nem brincar com essa situação, pode ser que é verdade, né? Eu vou dar um cara pra acreditar. Coisa, mulher defende seu marido. Mulher fala uma coisa, defende esse homem forte. Então, tem um negócio social que o pessoal está fazendo, que você já deve ter visto. O cara chega para a mulher e pergunta, você é casada? Sim. Se a morte vier hoje, para poder levar um dos dois, você ou seu marido, quem ela leva? 90% das mulheres falam, meu marido. Todos os maridos, eles vão. A fala é essa. Mas a fala... Sim, mas a fala é de todos eles, impreterivelmente é desse. Não tem uma mulher que dê a vida pelo homem. E todo mundo acha que ele é errado. Mas elas estão certas. E o senhor botou 90% ainda está... Quando há uma guerra, as mulheres ficam em casa cuidando dos próximos guerreiros para aquela guerra. Quem vai para a guerra é o marido. Biblicamente, as mulheres é um projeto, como é que fala? Não sei o que social? Experimento social. É um experimento social, mas inconscientemente, quem tem que dar vida por alguém dentro de casa é o marido. Não vai pular ninguém no muro, é só uma brincadeira. Você pode se acalmar, respira fundo, conta até 10. Mas se porventura pular alguém no muro, com toda a sua frouxidão e covardia, tranque essa porta pelo lado de dentro e vá você para fora. Morra lá fora. Mas vá. Mas a responsabilidade é sua.
Dentro da nossa mentalidade cristã, não é diferente. A responsabilidade física, emocional, espiritual particularmente, é do pastor. É do pastor. Então, e é muito comum, presta atenção, é muito comum a igreja fazer uma proposta de jejum, olha, nós vamos passar o dia todo jejuando. O pastor não jejua. Eu ia falar assim, Nós vamos tirar não sei quantos dias de oração. a igreja. O pastor não ora. Nós vamos para férias em Dubai. A igreja não vai. Não acontece. Não aconteceu na missão ressignificar, né? Mas, você entende? Então, quando envolve a responsabilidade do chamado pastoral, ele se isenta. E o que Davi está dizendo, e o que Davi está mostrando, É o inverso. é o oposto É o disso. oposto disso. Ele vai lá e livra a ovelha. Obrigado. Entendeu? Pareceu sem sentido, mas é exatamente isso. Preste bem atenção. Você não é impotente. Há uma capacidade de Deus dentro de você. Há o Espírito de Deus que te envolve, te capacita, te encoraja. Há uma armadura divina na tua medida para te proteger. Há um Deus que nos capacita dentro das nossas limitações. Não é na força do seu braço. Não é no seu querer. Então, quando eu fui chamado por Deus, separado por Deus para ser pastor, Deus já me capacitou e já tem trabalhado para me proteger na minha função pastoral. Não é responsabilidade minha a minha proteção. Eu gosto sempre de exibir quase essa situação. Quando nós fomos para o Rio de Janeiro, nós voltamos de lá para cá com um prazo certo para poder entregar o carro. E nós não tivemos tempo de descanso. Eu tive que dirigir do Rio, morrendo de cansado, até chegar em casa. Direto. Minha perna já estava aguentando mais com essa marcha, minha mão já estava doendo, já estava insuportavelmente cansado. Isso aqui estava doendo de uma forma comum. Deixamos o Cristiano em casa na Paraná, chegamos em casa, desliguei. Vamos subir para dormir? Eu não vou dormir. Mas você está quase morrendo. É por isso mesmo, eu estou indo para o monte. Eu não saí daqui de férias. Eu não fui para o Rio de Janeiro brincar. Queria até ter tomado banho de praia, outras coisas, mas não deu. Então eu estava a serviço. Então quem me mandou para lá tem que dar um jeito no meu corpo. Eu não estou dando conta. Eu não vou conseguir dormir. Eu não estou conseguindo enxergar. Até os meus olhos estavam doendo. Eu não conseguia ver luz. De tão cansado que eu estava. Eu peguei e fui para o monte. 3 e pouco, 4 e pouco da manhã, não foi? 7 horas da manhã, quando o Lava Jato abriu, parecia uma mágica, coisa de Deus. Inteiro, impecável, fora do comum. Nem Red Bull foi contra daquilo. Então a responsabilidade do meu chamado pastoral não é minha. Meu cansaço, dores, minhas necessidades físicas, emocionais, financeiras, dentro dessa realidade pastoral, não é minha. Então quando alguém quer bater em mim, que é porque na minha estrutura de pastor, eu fico na minha maior tranquilidade. Rapaz, eu tenho um chefe, eu tenho um dono. E ele é mais poderoso que eu. Se ele quiser que eu leve um tapa, eu vou levar um tapa. Mas se porventura ele se levantar para me defender, se fosse você começar a correr logo. Você entende? Então você tem proteção no seu chamado. O lugar mais seguro que você pode estar em Deus é exatamente no seu chamado. No seu chamado, na sua obediência, Ele te protege, Ele te sustenta. Tudo que você necessita está dentro dessa realidade do seu propósito. Agora tem muito crente frouxo, tem muito crente Sansão, né, Miguel? Está lendo Sansão? Tem muito crente Sansão que resolve dar uma desviada no caminho rapidinho. E ele não vai ter condições de ele contar com essa proteção. Vou repetir isso de novo. Você não é impotente. Há uma capacidade de Deus dentro de você. Há um Espírito de Deus que te envolve, te capacita e te encoraja. Há uma armadura divina na medida para te proteger. Não adianta você pegar a armadura do Edson para lutar as suas guerras. A de Saul é de Saul. A de Davi é de Davi. Não adianta você pegar a armadura de Samuel para poder lutar as suas guerras. A de Samuel é de Samuel. A sua é a sua. Só há proteção com a sua armadura, na sua medida, na que Deus colocou nas tuas mãos. E há um Deus que nos capacita dentro das nossas limitações. Isso aqui é de vital importância. Tem que ter um coração muito humilde. Eu falo isso lá em casa direto. Para você aprender, você tem que ser obediente. Para você aprender, tem que ter humildade. Tem que ter um coração humilde para entender que você não tem capacidade, que você é limitado, para que o Senhor venha operar através disso e expandir a sobrenaturalidade.
Vai doer, mas eu vou falar. Eu até coloquei um emoji. Vem aqui, Sara. Cadê Sara? Vem cá, corre aqui. Quero mostrar pra você o emoji. Se que eu fosse fazer, irmão. Coloquei emoji trijando. Vai perder mais uma ou vai pra cima? Vai se trancar no quarto? Vai se empanturrar de comida comendo suas emoções, derrotas e fracassos? Isso é muito comum em mulher. Quando está triste, quando perde, compra 12 potes de sorvete, uma feijoada, 12 bolos e pau para dentro. Acha que está comendo aquilo, mas está enchendo, comendo emoções. Até antes de... Está comendo as emoções, comendo derrotas e comendo fracassos. Deus é um Deus que celebra. Deus é um Deus que comemora. Deus é um Deus que quando ele fica estaca de algo que ele vai fazer no futuro, ele já pede festa logo de imediato. E dentro de nós estamos operando e trabalhando exatamente o oposto do que Deus tem nos pedido. Tenha postura. Aí agora Davi fala isso. Quando ele se levantava contra mim, lançava a mão na sua barba, o feria e o matava. Porque Davi não usava a funda para matar à distância o leão e o urso. Vem cá, Paulo, você ajuda aqui na filmagem aqui. Segura o Miguelzinho. Faz cara de leão aí. Me dá uma folha aqui. Eu ou Miguel? Você, o Miguel vai cuidar da filmagem aqui. Me dá uma folha rasgada essa aí, Gleice. Você que tá... Aqui, a folha. Dei. Segura o Flavinho Paulo aí. O Paulo é o leão. O Miguelzinho é a ovelha. E eu sou Davi. Eu estou com uma pedra na funda. Vou dar uma pedrada no leão. Qual a probabilidade? Eu tenho que ser um sniper da funda para poder não colocar em risco a ovelha. Nós não estamos falando que o pastor tem que dar a vida pela ovelha? Se eu lanço essa pedra à distância, a probabilidade de eu dar uma pedrada na ovelha, ela é gigantesca. Então, eu como Davi, eu como pastor, dou uns golpes aqui no leão, tira a ovelha daqui, proteja a ovelha, coloca ela numa pista, dou colinho, faço nhanhá. Quando o leão vem contra mim, vem leão, vem o Dinho. Aí eu resolvo com ele. Não dá até pegar. Eu pego na barba, não está escrito lá, eu dou porrada, resolvo aqui. Ela tá pedindo. Então, mas eu não faço isso à distância. Porque o pastor precisa proteger a ovelha. Se ele faz isso daqui à distância, por mais que ele vai gerar uma derrocada, a pedra da funda pode não pegar na ovelha, mas a queda do leão pode fazer com que ele caia e se machuque. Está entendido? Vai lá, ovelhinha de Jesus, dá um pulo. Então é só quando ele ia contra é que ele lançava na barba. É só quando a ovelha estava sem perigo. Já não estava mais em perigo. Caminhando para o fim. Ficou entendido até aqui? Todo mundo compreendeu até aqui, gente? Alguém fala alguma coisa de verdade? Amém. O preço do futuro é pago no presente. O preço do futuro é pago no presente. Você não vai conseguir ter um futuro extraordinário se você não pagá-lo agora. Tenho falado isso principalmente com o Miguel. Miguel, para a nossa vida mudar, nós precisamos mudar a semente que nós estamos plantando hoje. Porque de fato, Deus não te obriga a plantar. Mas tudo que você plantar, isso você colherá. Mas eu queria que isso ainda existisse, né? Simples desse jeito. Aqui tem um pé de mexerica, que eu espero que dê logo o que eu estou querendo. Não adianta, Paulo, você que chegar lá debaixo daquele pé de mexerica, na probabilidade de escolher um abacate dele. Porque a semente da mexerica, que por sinal é muito mais obediente do que a gente, produz mexerica. Agora, se você quiser comer um abacate seu, do seu pé, você precisa pegar uma semente de abacate
plantar e esperar o tempo da colheita, porque nem você não vai plantar agora e vai colher na mesma temporada. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Então, o preço do nosso futuro, ele necessita ser pago agora. Repete essa frase, Miguel. O preço do futuro, ele precisa ser pago agora. Agora. Então, se você quer mudança significativa na sua vida amanhã, você precisa começar a trabalhar com isso hoje, agora, no já. E tem que ser rápido. Não tem como plantar e colher na mesma temporada. Tudo tem o seu tempo. Então, quem olha para Davi cuidando das ovelhas, nossa, mas ele verdadeiramente foi ungido para ser rei? Ele foi ungido para isso? Olha o que ele está fazendo lá. Quem olha para Davi e não tem a visão do que Deus está fazendo, como Dalvânia falou aqui agora, quem olha para Davi, é uma coisa ruim que está acontecendo na vida dele. Quem olha para Davi, é algo mal que está acontecendo na vida dele. Não é não. É uma preparação divina para uma realidade de reinado. Aleluia. Fala, Paulo. Então, dentro dessa situação, Aleluia. quem olha para Davi dessa forma e faz o questionamento, se pondo a pergunta, ele foi ungido a rei mesmo? Entra dentro do que o Senhor nos ensinou da regência espiritual. É a mesma coisa que o inimigo vem na afronta, que a regência atua, não vou lembrar qualquer cananeus, anões, perizeus, fazendo, não vou puxar, sobre a questão da desvalorização da nossa pessoa. É o contexto do sítio mesmo? Quando eu citei essa situação, você é capaz. Acabei de falar. Certo. Existe a força do Espírito Santo operando em você. Deus trabalha exatamente em cima da sua incapacidade. É isso. A canção faz sentido agora. Você tem o valor. Aleluia. O Espírito Santo se move em você. Então, quando eles estão proclamando que você é valoroso, não é essa ideia de valor que você tem. O valor é porque o Espírito se move em você. Depois eu quero que você assista lá no canal do YouTube uma pregação sobre vasos. Eu vou pegar o link, eu vou mandar para você. Amém. Então, vaso, qualquer vaso é vaso. Mas tem uma diferença de um vaso que coloca determinadas coisas dentro e outros não. Esses que colocam determinadas coisas valorosas dentro acaba cooperando para que esse vaso tenha um determinado valor. Mas ele não deixa de ser vaso. Tirou o valor dentro dele, é só vaso. Pode ser amassado de novo, se cair, quebra, é só um vaso. Entendeu? Então, independentemente de regências, de realidades, nós precisamos ser capacitados por ele. Voltando para Davi, quem olha Davi dentro daquele curral, cuidando daquelas ovelhas, não dá para acreditar que aquele menino é rei de Israel. Como o sonho do Cadalvânia teve agora, é uma coisa má que está acontecendo com Davi. Não pode, como é que o cara recebeu uma unção daquela, cara? E está aqui, cuidando de ovelha, etc, coisa e tal. Vamos conversar aqui o Miguel, como é que pode? Um menino com um dom desse, com a capacidade vocal dessa, aprendendo violão, sentado aqui ao redor dessa mesa. Como é que pode Sara, essa menininha, os cabelos velho feio aí, com tanta dom e capacidade para poder ministrar, para poder pregar, tá aqui nessa mesa do nosso lado? Como é que pode? O Miguelzinho, um cantor extraordinário, foi separado por Deus para poder louvar, para poder cantar, e está aqui sentado no sofá ouvindo essa ladainha que nós estamos falando aqui agora. Está pegando a referência? Sim. Você não sabe o que Deus está construindo no coração dos seus filhos. Você não sabe o que é que Deus está fazendo amanhã. Quem olha agora é mal, é ruim, não, é Deus trabalhando. É Deus operando e desenvolvendo para que no amanhã o que Ele programou possa ser feito. O esforço de hoje trará a recompensa de uma grande colheita no seu futuro. O que é que vai trazer a colheita no seu futuro? O quê? Esforça-te, seu. Eu quero aconselhar também você a assistir uma pregação no canal falando sobre esforço. Fala, Sara. Como a gente estava lá no Paraná, a mamãe Eu acho que estava essa fazendo pregadora, isso eu com a sei qual que gente. é. A gente estava A lá pregadora que usa uns dreads bem estilosos. Josué, aí Deus falou para Josué, esforça-te, tenha ânimo. Estava meio devagar o Josué, né? Então, é necessário esforço. Dentro da nossa mentalidade, o esforço de hoje trará a recompensa de uma grande colheita no futuro.
dentro da nossa mentalidade, preste bem atenção, talvez você já tenha pensado assim. Deus te fez uma promessa. Vou fazer tal coisa assim com você. Eu vou te fazer assim. Eu vou te... Pronto. Você deita naquela rede preguiçosa para deitar e fica esperando Deus fazer. Ei, eu já vi gente deixar de estudar para concurso público porque Deus disse que ia dar a vaga. Eu já vi gente deixar de trabalhar porque Deus disse que ia dar o carro, ou a casa, ou e por aí vai. Então, a nossa mentalidade teológica cristã não nos prepara para uma realidade de esforço. Você começa a orar por uma causa, 3 dias depois você não viu o resultado daquilo, você para. Você começa a fazer um jejum para poder mudar a situação no seu lar, 2 dias depois não deu certo, você para. Você começa a entrar dentro do processo de um devocional para poder melhorar a sua vida ou se livrar de um vício, qualquer coisa. Meia hora depois não deu certo, você para. Nós não fomos programados para uma realidade de esforço. Nós não queremos isso. Nós temos uma dificuldade com o sofrimento. Nós temos uma dificuldade com a penitência. Nós temos uma dificuldade com a contemplação. Contemplação. Se o Senhor se manifestar para a gente aqui agora, nós vamos fechar os olhos, vamos sair voados na carreira aqui, desesperados, bons loucos. Nós não temos capacidade de contemplar. Chama Ezequiel. Então, tem muitas coisas que nós necessitamos no futuro, tem muitas colheitas que nós precisamos no futuro, que exige um esforço no nosso hoje. Quanto mais você se esforça no hoje, mais terás frutos no amanhã. Nós entendemos até aqui? Era só isso. E nem doeu. Não. Era só isso. E nem doeu. Então, em nome de Jesus, eu acho que vale a pena abrir mão da covardia. Não doeu em Helena, que não está entendendo. Em nome de Jesus, vale a pena abrir mão da covardia. Você não vai conseguir derrotar os Golias desse tempo se você não tem coragem de manter vivo seu ministério, se você não tem coragem de se esforçar, se arriscar para manter vivo o seu chamado, se você não tem coragem de arriscar para manter vivo a sua casa, se você não tem coragem para arriscar para manter vivo o seu matrimônio, se você não tem coragem para arriscar para manter viva a sua vida de oração, a sua vida de santidade, as suas idas ao monte, as terças-feiras, as quartas-feiras aqui, as sextas-feiras no canal, os primeiros domingos do mês. Se nós não tivermos coragem para poder arriscar sobre essas coisas, nós não vamos ter condições de derrotar Golias. Preste bem atenção. Eu falei sobre paternidade. O céu não está com crise de paternidade. Somos nós que temos uma dificuldade gigantesca na nossa filiação. Eu falei sobre serviço de um Davi que apacenta. Eu falei sobre uma realidade de escolha de um Davi que vai escolher 5 pedras lisas à beira do ribeiro, que por sinal já virou tema de campanha em tal lugar assim assim, hein? Hein? Mas preste bem atenção nisso. Você está conseguindo ver que não foi só pegar as pedras E simplesmente. e sair? Que antes daquilo teve toda uma jornada de preparação. Qualquer pedra. E não foi qualquer pedra. Tem todo um contexto de um preparo até chegar aquele momento. Vou resumir. Você não vai ser graduado em Deus por seus amigos. Se o seu amigo chegar te consagrando pastor, corre. Chuta que é macumba. Chuta que é macumba. Só vou ter que falar. Para chegar nesse lugar, você precisa vencer uma guerra. É a guerra que vai te preparar para fazer com que você seja mantido, estabelecido naquele lugar. Saul não reconheceu o reinado de Davi. Problema de Saul. Todo Israel já sabe quem é rei daquele lugar. Eu ouso pensar, e é pensamento meu, que não mataram Saul
em respeito a Davi, porque viram a integridade que Davi tinha com aquele homem que era seu inimigo. Qualquer servo ali resolvia esse problema numa estilingada. Joab estava doido. Todinho para rasgar ele na peixeira no meio. Ele estava dando coceira em Joab. Não é só isso, nós precisamos nos capacitar mais. Arrisque pelo seu chamado. Edson, ore mais pelo seu chamado. Ore mais pelo dom que Deus tem te dado. De verdade, tu és um mestre na palavra. Mas o fato de você saber que você é um mestre, um fato de todos nós reconhecemos que você é um mestre, se você não vencer essa guerra, Mesmo ele olhando para ele mesmo, não vendo. e que bom que você olha dessa forma, porque você tem certeza que não é você, é Deus que está fazendo. Dalvânia, faça o mesmo. Arlete, caladinha do jeito que a senhora está, a senhora tem um chamado, mas comece a partir de hoje a orar por esse chamado. Paulo, ore, arrisque pelo seu chamado. Samuel, Seja ligeiro nesse negócio. ore pelo seu chamado, cara. Ita, Miguel, Tô chegando. ore pelo seu chamado. Comece a arriscar mais pelo seu chamado. Cristiane, Sara Liz, ore pelo chamado, cada um de vocês. Você ouviu, Miguelzinho? Ore pelo seu chamado, pela sua vocação, pelo seu dom. Aleluia. E dona, mesmo sem um iPhone 15 Plus, Blaster, blá blá blá, ore pelo seu chamado, pelo seu dom, pela sua vocação. Arrisque. Seja você a primeira incentivadora. Ô menina bonita do tablet fake. Aleluia. Ore pelo seu chamado, ore pelo seu dom e por esse sorriso lindo. Não deixe que a teologia do Martinho da Vila vá guiando seus passos. Não tem nada de deixa a vida me levar e vida leva eu. É você quem precisa se esforçar. É Zeca Pagodinho. É Zeca. Martinho da Vila é Esqueci. devagar. Nem devagar. Devagar. Não deixe que as coisas vão sendo empurradas pela barriga. Viu aí? É teologia, ela sabe de tudo. Eu fiz mestrado e doutorado. Durma mais. Gleice, se esforce nisso. Tem dom, tem chamado, tem talento. Mas se esforce em cima disso. Deixa eu passar uma pergunta. Passa. Publicamente. Os 2 relógios de oração pode ter sido muito fácil para todo mundo. Eu acho que deve ter sido tranquilo para todo mundo. Eu vou ficar calado. É para chorar isso aí ou que é? Em todos, eu estava relembrando com minha mãe, em todos os relógios de oração, eu fui ferida bruscamente. E aí é onde é mais fácil recuar, é mais fácil parar. E fazer o chamado do Martinho da Vila, indo devagar, literalmente parando. Mas desses últimos relógios, desses 2 últimos, eu não fui ferida. Deus fez questão de desfazer. E como orar dói? O lugar em oração, o Papos falou que o lugar secreto é no teu chamado. Eu botei aqui que o lugar secreto é no teu chamado. Aí eu botei que depois tem que fechar o quê? A porta do quarto. Ou então está disposto a perder mais uma guerra. O último relógio de oração foi terminado no dia 31 de julho e lá em casa terminamos no dia 3 de agosto. Não teve nenhuma palavra doce liberada. Nenhuma palavra doce liberada. Mas, quando a gente vai ler no período de oração, tem uma parte onde ele dá uma ordem para a terra, que ela tem que multiplicar. E literalmente, o processo da multiplicação é enterrando a semente. Para viver uma Gleice, onde o chamado dela é evidente, tem que morrer a carne. Tem que enterrar. E quem vai fazer crescer é o Espírito Santo. A palavra de Malaquias doeu, orar doeu, o relógio doeu. Eu falava assim, Deus, não vou nem fazer ciclo, só vou chorar. Vai arrancar tudo. Não tem como se esforçar no chamado sem sofrer.
Não tem. Esse esforça-te muitíssimo, desde Josué, que eu já li com Samuel. Falei pro Samuel, ele está dizendo, carrega seus 170 quilos nas costas e suba um monte. Conselho do pastor Gesiel Gomes para mim, 2 dias atrás. Fui desabafar com ele. Na realidade, eu fui consagrado pastor e depois eu fui achar um jeito de me desungir. Tomei um banho? Sim. Tem como tomar um banho para Ser lavar o advogado. Eu quis achar alguma brecha na Bíblia para haver uma desunção. Como não deu certo, eu fui procurar o velhinho para poder conversar. E ele falou, olha, essa dificuldade toda que você está sentindo, essa dor toda que você está vivendo, essa incapacidade que você está enxergando, e tudo isso, essa é a evidência de que você foi chamado por Deus. Essa é a evidência de que eu não errei, de que eu estou certo. Que Deus verdadeiramente falou comigo. Porque se você chegasse aqui falando, olha, eu sou um pastor mesmo, me dá uma carteirinha, me dá um título, etc, coisa e tal, e a gente tem que dar uns tapas. esse negócio. Aí ele foi pontuando determinadas escolhas na Bíblia. Rapaz, Deus parece que só escolheu quem não quis. Estou precisando de um profeta, vai ser você, mas logo eu tenho outro ali querendo. Estou aqui cuidando de boi e você... Parece que Deus só escolheu quem não queria para quê. E a ideia funciona mais ou menos dessa forma. Não tem como. O mínimo de sinceridade que tiver no meu coração, não tem como eu chegar e dizer que a minha vida pastoral, de algum modo, é resultado de alguma coisa que eu fiz. Não tem como. Eu sou um inválido teologicamente. A minha pregação não tem nexo, não faz sentido. E quando ela encontra sentido no coração de alguém, é no mínimo Deus que está fazendo, porque na minha capacidade de escrever, de raciocinar, não dá para poder chegar naquilo. Sou um cara antissocial, ninguém acredita, mas eu sou tímido, não gosto de gente, prefiro ficar isolado, amo ficar sozinho. Como é que um cara desse tem condições de ser pastor? Não gosto de beber, não gosto de usar de droga. É coincidência. Tenho dificuldade com essa estrutura da mentalidade. Não gosto. Não gosta do alfabeto. O alfabeto, como? E aí Deus vai pegando, ó. Já que você não gosta de bêbado, toma 10 para você cuidar. Já que você não gosta de usar de drogas, toma 50 para você cuidar ali. Então, da forma mais simples e mais mínima, é impossível enxergar meu ministério pastoral e olhar algum tipo de assertividade e falar que é resultado de mim mesmo. Não tem. Quando muito, um esforço muito pequeno para poder orar e pedir, Deus, faça através de mim e aproveita nessa jogada e faça em mim, porque eu já sei que de mim mesmo não dá. Não tem como. Não tem como. E na hora que a gente sair dessa linha de mentalidade, quando você começar a entender que você está ficando bom naquilo que é Deus que está fazendo, você e aquela terça parte dos anjos que caíram, está tudo a mesma coisa. Ei, eles caíram, estão na presença dele, foram enganados, convencidos, trapaceados na presença deles. Na presença dele, diante do trono dele. Foram enganados lá. Não foi aqui na terra, com imposto de renda, com dificuldade nos médicos, com enchente no Rio Grande do Sul, com Cracolândia pipocando em São Paulo, com violência em São Paulo. Não foi aqui. Foi diante dele. Essa queda aconteceu diante dele. O querubim ungido foi quem arquitetou esse plano extraordinário. Agora, nós, na nossa pequeneza, se acham no direito de bater no peito e me falar só porque eu sou pastor? Nunca. Nunca. Então, a maior evidência do chamado é essa mesmo, Gleice. Todas as vezes que você for orar, que a situação ficar ruim, que está difícil, que está doendo, aí você lembra do José, aí você pergunta assim, José, como é que está aí no fundo dessa cisterna, José? Oi, Deus. Ô, Daniel, como é que era o dentro dos leões? Você começa a fazer essas perguntas que você vai se, pouco a pouco, vai se encaixando no seu devido lugar, vai quebrando orgulho, vai quebrando vaidade,
vai quebrando exibicionismos, excesso de supostas capacitações, e você vai entrando dentro de uma realidade de dependência em Deus, onde só Deus vai. E aí é que entra o ponto da loucura. Você quer viver a vontade de Deus, mas você tem coragem de obedecê-lo? Tá, você quer viver a vontade de Deus, mas você tem coragem de obedecê-lo? Porque as coisas de Deus verdadeiramente parecem loucura. E muitas das vezes eu até falo, Paulo, não parece não, são. Você só não quis falar mais abertamente, não está parecendo, são. Estamos entendidos aqui? Sim, senhor. Vença os Golias da sua vida. Identifique cada um desses Golias. Veja quais são. Nós temos problemas com alimento, nós temos problema com bebida, nós temos problema com pecado, nós temos problemas com idolatria. Não vou esquecer dessa frase. É muito fácil tirar o ídolo da parede. Apanhando até hoje. Isso foi pra gente. Isso foi pra nós. Isso é pessoal. É muito fácil tirar o ídolo da parede. Nós temos Golias que necessitam ser vencidos. Nós temos Golias no campo da paternidade. Nós temos Golias dentro da realidade ministerial. Nós temos Golias para poder vencer dentro do campo da família. Nós temos Golias para poder vencer. Queria ter achado um Golias fora de mim, fora daqui. Esse era mais fácil, né? Esse Golias aí, até na pedrada. Fácil. Mas você olha pro Golias e fala, todos eles correu. Use mais essa ferramenta para poder vencer esse Golias. Não tem como você vencer Golias se você continuar fugindo das suas responsabilidades. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Toda honra, toda glória dada a Ti, Pai. Muito obrigado. Glorificado e enaltecido seja o Teu santo nome, hoje e eternamente. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por, mais uma vez, ao redor dessa mesa, com nossos irmãos amigos e irmãos, estar compartilhando dessa Tua palavra, do Teu Evangelho, Evangelho de libertação, de cura, Evangelho de redenção, para que a nossa jornada no chão da vida venha verdadeiramente condizer com a Tua vontade, com o Teu querer. Obrigado, Pai, por Tu nos ter dado em Cristo mente sã e corpo são, nos ter permitido, Pai, uma percepção dos nossos ouvidos além da nossa estrutura física. Obrigado porque os nossos sentimentos têm sido sondados pelo Teu Espírito Santo. A nossa vida verdadeiramente está regida nas Tuas mãos. Nesse tempo ao qual nós estamos vivendo, existem homens trabalhando, dizendo que a Tua palavra é insuficiente, que ela necessita de passar por reformulações. Com nossa fé, nós proclamamos que sim, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é pura. Nós concordamos, nós aceitamos, nós nos alimentamos, nós nos submetemos à Tua palavra, nós nos submetemos a Tuas leis, Teus mandamentos, Seus preceitos. Nós queremos. Por mais que as nossas atitudes tenham mostrado o contrário, nós entendemos que nós só teremos vida a partir da Tua palavra, oriunda da Tua palavra, para glorificar o Teu nome em nós, em Cristo Jesus. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua palavra. Está escrito, nós te imploramos isso, que ela venha a ser crisol em nós, que ela nos purifique e nos apresente santos e irrepreensíveis diante de Ti, para a glória do Teu santo nome. Dentro dessa casa, ao redor dessa mesa, existem ministérios, dons que estão sendo preparados, trabalhados e aflorados para o aperfeiçoamento da Tua igreja. Homens e mulheres que estão sendo preparados para poder trazer um avivamento nas nações, para poder preparar a Tua igreja para a volta do Messias, para a volta do Teu Filho. Proteja as nossas crianças. Permita, Pai, que o ensino ao redor dessa mesa seja cada vez um ensino puro, direcionado pelo Teu Espírito Santo, que nós não venhamos falar de nós mesmos, que nós não venhamos pregar as nossas teologias, os nossos achismos, mas que nós possamos nos aprofundar a níveis profundos da Tua palavra, para tão somente proclamar a Tua palavra onde quer que nós estejamos. Que a Tua palavra venha mudar e moldar as nossas vidas aos Teus parâmetros e não aos nossos.
trate a cada um de nós com a tua graça e com a tua justiça. Do pequeno ao maior, não tem ninguém inocente nessa sala e nós te imploramos que a tua justiça seja manifesta. Nós não queremos atravessar mais um ano vivendo de mesmices, vivendo de pecado. Permita que verdadeiramente, Pai, nós possamos ter uma mudança de vida relevante e significativa em cada um de nós. Nos ensina, Pai, a identificar os Golias desse tempo das nossas vidas. E nos prepara para essa batalha, de modo que o teu nome venha a ser cada vez mais honrado e enaltecido cada vez mais, pelo poder que há no nome de Jesus, a quem honra, glória, louvor, hoje e eternamente. Amém. 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 Amém.